A escritura pública do cliente sem registro no cartório de registro de imóveis é um grande perigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meus queridos alunos e queridas alunas. Erro crucial das pessoas que não são do direito. Às vezes até lavram a escritura pública perante um tabelionato de notas, mas para economizar, não gastar o dinheiro do registro no cartório de registro de imóveis, não a levam para o cartório de registro de imóveis para ser registrada. E perigo esse danado, viu? Professor Marcel, vamos lá. O senhor, nessas lições práticas, o senhor já explicou pra gente, na lição prática número 3, tudo sobre ata notarial. Agora o senhor está falando de escritura pública. Professor, eu fiquei um pouquinho com dúvida. Escritura é uma coisa, ata notarial é outra. É isso mesmo. Vamos começar falando da escritura e depois a gente fala do registro, combinado? Vamos juntos então. É o seguinte, queridos alunos, relembrando a lição prática número 3, o que nós falamos que a ata notarial é? Isso, ouvi você responder daqui. É um atestado de fato feito pelo tabelião de notas. É uma fotografia em palavras de um fato. E a escritura pública, o que seria? Queridos, a escritura pública é o tabelião de notas, aquele que nota fatos, notando a vontade do proprietário registral de vender e notando a vontade do comprador em comprar. Então, a escritura pública, que o seu conteúdo... O que tem que ter numa escritura pública, professor? O conteúdo está lá no artigo 215 do Código Civil. O professor já pede que vocês leiam esse artigo, muito importante para vocês terem noção do conteúdo da escritura pública. Vocês verão lá no 215, tem que qualificar as partes, endereço, profissão, se é casado, outorga uxório, outorga marital, enfim, vocês vão ler lá o 215. Então, diferente da ata notarial, que o tabelião nota fatos, qualquer fato, posse, ele nota uma agressão verbal feita, escrita, né, não verbal, feita por uma rede social. Aqui, o tabelião de notas, que lavra as escrituras de compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos, ele vai observar que a vontade do vendedor é livre e desembaraçada e que a vontade do comprador é livre e desembaraçada. Ele vai analisar e cumprir a forma prescrita em lei, o objeto que está sendo vendido é o imóvel e vai lavrar esse documento, que basicamente começa assim: aos tais dias compareceram perante este tabelionato de notas fulano, casado com fulana, proprietários do imóvel X, aí qualifica o imóvel, e fulana e fulano com intenção de compra, e assim por diante. Aí vem o corpo da escritura pública. A escritura pública, presencialmente falando, queridos alunos, ela pode ser lavrada em qualquer tabelionato de notas no Brasil. Então, eu estou comprando o imóvel no lindo estado do Amazonas e esse apartamento está na linda capital Manaus. Mas eu, o comprador, e o vendedor proprietário lavramos essa escritura pública lá num cartório de notas em Porto Alegre. Vamos presencialmente num cartório de notas em Porto Alegre e lavramos a escritura pública em Porto Alegre. Isso é possível? Responda sim. É possível? Sim. Presencialmente falando, as partes podem escolher qualquer cartório de notas do Brasil para negociarem, para lavrarem uma escritura pública de compra e venda de qualquer imóvel no Brasil. Agora, se a escritura pública for lavrada eletronicamente, tem que ser no local do imóvel ou, no estado onde está o imóvel. Isso está lá nas regras do e-notariado, provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça.
Qual é o grande problema? As pessoas, os leigos, negociam imóveis, lavram as escrituras públicas, mas não levam a escritura pública para ser registrada perante o cartório. Sem grandes alarmes, queridos alunos, queridas alunas, quando mostro o artigo 1245, parágrafo 1º do Código Civil, que o professor já pede que você leia, as pessoas se assustam. Porque o parágrafo 1º do artigo 1245, que vocês lerão, assim diz: enquanto a escritura pública não for registrada no cartório de registro de imóveis, o dono do imóvel continua sendo o vendedor. Meu Deus, professor, quer dizer que mesmo o vendedor tendo já assinado a escritura pública, enquanto o comprador não levar para registro a escritura pública, o imóvel é do vendedor? Então quer dizer, se o comprador demorar 10 anos, esse imóvel ficou na propriedade de quem já vendeu, mas ficou na propriedade durante 10 anos. Isso. Professor, a escritura pública tem prazo de validade? Não tem prazo de validade. Então quer dizer que eu posso registrar a escritura daqui 10 anos? Pode. Mas qual que é o grande risco de registrar daqui 10 anos? Imagine assim, se esse vendedor tiver uma dívida, e nesse período de 10 anos aí, então comprou hoje, o cliente comprou hoje e pensou, daqui 10 anos, em 2033, eu vou levar registro. Mas vamos pensar que em 2025 vem uma dívida do vendedor, vem um credor e penhora esse imóvel. Vai conseguir registrar a escritura? Diga não. Não. Então, por mais que a escritura não tenha um prazo de validade, não levá-la a registro é um grande risco para quem já comprou, para quem não registrou. Entenderam a lógica? Isso é muito comum. Professor, nesse seu exemplo eu fiquei curioso. O que nós vamos fazer? Embargos de terceiro, e qualquer lição prática durante esse ano eu vou trazer os embargos de terceiro para vocês, não se preocupem. Então vamos sintetizar? Posso dar uma dica sensacional para vocês nunca mais confundirem, então, ata notarial, aquilo que atesta fato, escritura pública, um título que transfere a propriedade depois de ser registrada no cartório de registro de imóveis. Então, queridos alunos, queridas alunas, a escritura pública é igual a um cheque. Eu sei que hoje o cheque quase não é mais usado, mas vocês podem pensar que a escritura pública é igual a um cheque. O portador do cheque, o credor do cheque que tem o cheque em mãos, respondam não, tá? Respondam não. Enquanto esse portador do cheque não levar a depósito ou sacar o cheque no banco sacado, o credor desse cheque tem dinheiro? Não, professor. O credor de um cheque só tem dinheiro quando ele saca o cheque ou quando ele deposita o cheque no banco. Mas enquanto ele tem o cheque na mão, ele tem o quê? Um título de crédito, ele só tem um papel. É a mesma lógica com a escritura pública na mão do cliente. Enquanto o cliente está segurando na mão a escritura pública, ele tem o quê? Um papel. Ele tem uma escritura pública. Mas ele não tem propriedade. Porque para ter a propriedade, ele vai ter que depositar a escritura pública no cartório de registro de imóveis, onde o imóvel está registrado. Parabéns, vocês aprendem muito rápido. Então essa é a nossa lição prática número 4. A escritura pública do cliente sem registro no cartório de registro de imóveis é um grande perigo. Um grande abraço, fiquem com Deus, com licença.